Eu nunca fui o melhor aluno, eu nunca fui o nota 10 da classe, assim. Eu sou engenheiro civil, né? E eu não, e na época de colégio eu tinha muita dificuldade em entender as matérias daquela forma que era abordado, daquele jeito que era passado na escola, né? E realmente toda a parte, principalmente a parte do ensino fundamental, para mim foi muito difícil de conseguir assimilar tudo que era aprendido lá, né? Eu não aprendia, de verdade eu não aprendia. No ensino médio eu comecei a ter alguns bons professores que conseguiram me dar uma luz e uma direção assim e conseguir melhorar um pouco o meu aprendizado. Na faculdade, eu entrei na faculdade de engenharia civil, eu já trabalhava na área, então eu tive uma certa facilidade, porque eu já tinha a prática ali, né? Então eu conseguia alinhar um pouco mais, conseguia entender um pouco mais do que eu precisava saber. Enfim, fiz essa introdução para falar sobre qual que é a importância dos estudos no nosso negócio. Né? Se você é engenheiro, se você é um técnico de forma geral, essa o estudo ele precisa estar dentro do seu dia a dia, né? Na minha opinião, claro. Porque você, no final das contas, a gente precisa, vamos lá, o que que um negócio ele precisa resolver, né? O que que um negócio precisa ter, primeiro, assim. Primeiro a gente precisa ter de clientes, ok. A gente tem os clientes e a gente precisa resolver o problema dos clientes. Como que a gente resolve o problema dos clientes? Com inteligência, né? Com um estudo, com conhecimento, aplicando nossas habilidades específicas, certo? E não tem outro jeito senão desenvolver nossas habilidades estudando, certo? Então é isso que eu quero trazer nesse vídeo, essa minha visão, essa é a minha visão, né, do meu negócio, mas eu vejo que os negócios, né, os escritórios de engenharia que dão certo ao longo do tempo é porque tem esse feeling de estudo, né, de, de melhorar, né, de ter uma crescente ali no seu conhecimento e o faturamento vai crescendo junto. É claro que não adianta também, eu tenho um vídeo aqui inclusive que eu falo sobre isso, que não adianta também você só ser o cara técnico dentro do seu negócio, se você é empreendedor, se você está empreendendo na engenharia, se você tem um escritório aí de projeto ou um escritório de gestão de obra, enfim, que seja, qualquer escritório, né, qualquer negócio da engenharia em que você é o técnico também, que a gente não é só o empreendedor, né, a gente é também o técnico, a gente não pode só desenvolver a parte técnica. A gente precisa vender, a gente precisa fazer o marketing, a gente precisa desenvolver outras habilidades também, tá? Mas a parte técnica ela é muito importante. Na verdade, não é que é importante, ela é essencial e é indispensável. Se você está vendendo um projeto para um cliente, você tem que saber fazer aquilo lá, na minha opinião, sabe? Você tem que entregar valor real para o cara, né? Então vamos lá, vamos desenvolver então essa parte, hoje vamos desenvolver essa ideia, né? Essa ideia do técnico, essa ideia de como que a gente, depois de formado, como que a gente deve lidar com os estudos, né? Porque como eu falei, na época de escola, na época até de faculdade, assim, eu não sabia muito bem como estudar. Essa que é a verdade. Eu fui desenvolver, aprender a estudar depois, quando eu já estava no mercado de trabalho, que aí eu conseguia entender, ok, ah, lá eu aprendi, lá na faculdade, eu aprendi sobre derivadas, sobre integral, só que eu não sabia aplicar, não entendia o porquê eu estava aplicando. Hoje eu entendo. Hoje eu entendo que eu preciso entender esses conceitos mais base, mais a fundo, para poder desenvolver um projeto melhor, né? Porque são a referência ali para toda a parte de diagrama de corpo livre, enfim, toda a parte de teoria, eu preciso ter essa teoria, não de cabeça, né? Mas eu preciso entender esses conceitos para eu poder realizar um projeto melhor, né? Para eu poder entender o que o software está me falando, né? Eu bato muito nessa tecla. Então vamos lá, vamos falar agora sobre o seguinte. Eu trouxe uma frase aqui que eu gosto bastante, que é do livro Outro Aprendizado. Eu já fiz um vídeo aqui no canal também sobre esse livro. É muito legal, assim, acho que fora da, assim, é o livro que eu indico para qualquer um, de qualquer área, do que você for fazer, ler esse livro que ele é muito bom,
sabe? E aqui ele fala, a lógica é simples, se você estrutura seu aprendizado com o objetivo de produzir algo, pelo menos garante que vai aprender a fazer aquilo de verdade. E é justamente isso, é aprender de forma a aplicar. Foi isso que eu aprendi a fazer depois que eu me formei, tá certo? Foi pegar toda aquela teoria e entender, ok, isso aqui eu preciso para poder entender. Por exemplo, eu vou dar um exemplo técnico aqui, né? Diagrama de corpo livre, a gente aprende lá nas aulas de estática. Eu não aprendi, a gente aprendeu, calculou lá, na época de faculdade eu não conseguia aplicar diretamente no meu trabalho. Foi depois que eu comecei a trabalhar muito mais com estrutura que eu comecei a entender, opa, peraí, para eu dimensionar essa viga, eu preciso entender profundamente qual é o diagrama dessa viga, para eu poder entender se pelo menos o que o software está me oferecendo aqui, que o software está me mostrando de dados, está correto. Porque senão eu estou só fazendo qualquer coisa e apertando o botão aqui, né? E foi por isso, voltei a estudar estática, voltei a estudar matemática básica, voltei a estudar resistência dos materiais, e aí eu consegui aplicar dentro do meu dia a dia, consegui melhorar meus projetos, consegui, né? Estou ainda fazendo isso, né? Estou nesse processo de melhoria ainda, né? E aí eu vou trazer aqui a abordagem que eu estudo, não quer dizer que é a correta, é o modelo atual que eu tô trabalhando de estudo, né? Cada um com o tempo eu acho que cada um, tenho certeza que cada um vai encontrar a sua forma de estudar. Para mim, foi estudando dessa forma. Primeiro, como eu já li também ali na frase, né? Estudar direcionando o seu aprendizado em foco de resultados no seu negócio. Então, estudar para ter um resultado no dia a dia, para você ver esse resultado. Para mim, funciona bem isso, né? Eu sei que tem gente que vai... Eu já passei por isso. Depois que eu comecei a estudar, em alguns momentos, eu estava ali estudando matemática, reestudando matemática, e aí tinha um conceito muito legal, e aí eu ia a fundo nesse conceito, mas não conseguia aplicar no dia a dia. E aí eu parava, tipo, não, peraí, eu vou perder aqui, sei lá, um mês para estudar esse conceito, sendo que eu não consigo aplicar ele. Então volta, vamos... Se um dia eu tiver tempo, se tiver como hobby, eu vou e estudo esse conceito mais profundamente. Eu quase caí nesse limbo, assim, sabe? Então, estudar para direcionar um projeto, por exemplo, para melhorar um projeto, para melhorar um detalhamento, eu acho que é muito legal, sabe? Porque você vai ver isso na prática, né? Você vai ver isso de forma no dia a dia ali, né? Esse tipo de coisa. Então é bacana. Eu estudaria dessa forma, eu estudo dessa forma, e você pode também querer estudar desse jeito, né? E aí eu coloquei aqui um outro item. Tempo de estudo. Para mim, o que funciona, né? Eu já testei estudar uma vez por semana, estudar finais de semana, ficar ali 6, 7 horas estudando. Testei de tudo. Para mim, o que funciona? Todo dia um pouquinho, sabe? Todo dia um pouquinho. Então, a primeira coisa que eu chego no escritório, eu vou... Claro, não é todo dia que dá para fazer isso, às vezes tem obra, às vezes tem projeto que está para entregar, a nossa vida é corrida, né? Aí vai uma questão de organizar a agenda, né? É outro vídeo, né? É outra questão, mas a ideia num dia ideal é que eu sempre tenha pelo menos um bloco de estudo de 1 hora, né? Porque isso vai me ajudar a ser mais produtivo, vai me ajudar a fazer os projetos e resolver os projetos mais rápido, entende? Então faz parte do trabalho. Hoje eu não vejo o estudo como, não, eu vou perder tempo aqui estudando. Não, eu estudo e eu aplico já, né? Então geralmente eu estou estudando algo relacionado ao que eu estou trabalhando, né? Então eu também já direciono dessa forma, que aí no dia a dia eu já vou partir para o trabalho, já vou conseguir aplicar isso na prática. Então eu faço isso. O tempo de estudo eu gosto de 1 hora por dia e finais de semana conforme dá também, né? Mas pelo menos 1 hora todos os dias. É o que vem funcionado para mim e é o que melhorou minha produtividade, assim, absurdamente, sabe? Aí, resolvida a questão do tempo de estudo, outra coisa, deixa eu só voltar nesse tempo de estudo, porque eu sei que talvez tem gente aqui que tá em outra situação de vida que eu,
que não tem não tem como tirar uma hora no dia, às vezes está também trabalhando, né, numa empresa, não consegue tirar essa uma hora por dia. E aí, cara, o que que eu te recomendo? É sempre estar com um caderno, um livro aí na mão, para quando dá tempo fazer, entendeu? É claro, assim, se tu trabalha numa empresa, talvez tu vai conseguir no meio-dia, sabe? Mas se tu tiver meia hora, assim, em vez de ficar no celular, estuda, entendeu? Eu acho que, acho não, tenho certeza que isso tu vai ter gosto para aquilo, por isso também o dia a dia, tu vai criando um hábito em estudar, sabe? Então, todo o tempo que você tem, estuda. No ônibus também, tô deslocando, tô saindo daqui do ponto A ao ponto B, eu fico meia hora, 30 minutos, 15 minutos dentro do ônibus, estuda, aproveita para estudar, entendeu? Dá um jeito, né? A gente tem que dar um jeito. E se a gente quer, a gente consegue. Eu vejo por mim. Eu sempre dizia que não tinha como, não tinha como, não tinha como. E aí, depois vi que tem como, que é só se organizar, é só organizar uma agenda, é só organizar uma rotina. E que, de novo, como eu já falei, isso vai te dar muita produtividade, sabe? Vai melhorar muito o teu trabalho, vai facilitar a tua vida, muito. E aí, tipos de estudo. É, de novo, aqui é como eu gosto de abordar, como eu gosto de fazer, né? Mas atualmente eu trabalho com dois tipos de estudo, o contínuo e o pontual. O contínuo, o que é o estudo contínuo? Eu gosto de fazer dessa forma. Eu gosto de pegar um problema grande e dividir ele em partes menores e resolver essas partes até chegar e conseguir resolver esse problemão. Né? Eu acho que dei já um exemplo em outro vídeo, que é, por exemplo, pega ali um pórtico com viga pilar, começa com viga pilar de madeira, que é mais simples, e vai tentando resolver tudo, sabe? Desde o diagrama de corpo livre até a resistência dos materiais, passa por todas as matérias em um projeto só, sabe? Isso é muito legal. De novo, assiste o meu vídeo sobre o livro do ultraaprendizado, que lá eu falo mais sobre isso. Então, esse é o conhecimento contínuo, em que eu vou estar essa uma hora por dia ali que eu vou estar resolvendo de uma forma continuada, desenvolvendo e aprendendo um conceito mais complexo. Né? Então, esse estudo é um estudo que ele demora mais para se desenvolver. Né? E tem o pontual. O que é o pontual? Estou ali resolvendo um problema e aí eu preciso de uma solução rápida ou para resolver. Vou dar um exemplo. Semana passada, eu estava calculando um muro de arrimo. Só que todas as minhas planilhas de muro de arrimo, era um muro de arrimo pequeno, só que em cima ele tinha uma parede de alvenaria normal, né? E eu não tinha nenhuma planilha para isso, né? E o comportamento de um muro de arrimo normal ali, só ele, é totalmente diferente de uma parede em cima, não é só a carga, né? Muda tudo, muda momento fletor, muda esbeltez, muda vários elementos ali, né? E, cara, eu fiquei pelo menos uns 2 dias. Não, deu 2 dias porque eu tive várias coisas, compromissos no meio, né? Fiquei uns 2 dias desenvolvendo, estudando para poder resolver esse muro para o cliente, para ele poder tocar a obra dele lá, sabe? Então esse é o pontual, que eu preciso resolver, eu me aprofundo nisso aí para resolver e para entregar para o cliente, entende? Esse não é o ideal, mas vai acontecer muitas e muitas vezes que você vai ter que estudar de forma pontual para resolver rápido, mesmo que tu não tenha todos os conceitos ainda em mente, sabe? Porque isso é importante também, a gente poder agir, sabe? Ser proativo em resolver as coisas, em vez de ficar esperando, saber de tudo. Tu nunca vai saber de tudo. Ninguém sabe de tudo. Até o cara que tem todo o conhecimento do mundo não sabe de tudo, entendeu? Né? O cara mais inteligente não vai saber de tudo. Ninguém sabe. Então, haja, faça, né? E resolva o teu problema, resolva o problema do cliente e parte para cima. E agora o que eu fiz? Alguns conceitos ali desse muro eu não consegui aprofundar, eu deixei anotadinho lá. Quando eu chegar, né, quando eu ter tempo para estudar isso, eu vou lá e vou estudar de forma mais profunda. Então, esses são os tipos de estudo que eu faço hoje. E agora vamos para o último tópico, que é as ferramentas de estudo. Como que eu organizo meus estudos, né? Primeiro, o entendimento. De novo, assim, lembra que eu falei que eu divido o estudo em
uma pergunta grande que eu vou dividindo ela em perguntas menores e vou resolvendo cada etapa e depois eu tento juntar isso tudo, né? Isso é entendimento. Eu vou e faço aquela pergunta. Como que eu elaboro o diagrama de corpo livre dessa viga? Ah, ok, respondi. Estou entendendo, estou fazendo entendimento. Faço minhas anotações, faço meus rabiscos, faço minhas imagens, minhas fórmulas e deixo tudo isso anotado. Faço minha síntese ali, né? Faço esse meu conhecimento. Às vezes eu não dominei tudo ainda, mesmo assim eu deixo ali anotado, que aí tem o próximo passo, a anotação. Hoje eu gosto de fazer minhas anotações, não só uma anotação ali, porque assim, anotação é importante também. Isso eu acho que dá um vídeo legal. Eu vou fazer um vídeo sobre isso, sobre como anotar. Porque você não quer anotar todas as fórmulas do livro, você não quer anotar todos os conceitos do livro, porque isso já está no livro. Você vai fazer só alguns lembretes, né? Eu gosto muito de passo a passo. Então, por exemplo, nesse caso do muro, eu desenvolvi um passo a passo que eu tenho que fazer todas as vezes que eu vou fazer esse tipo de muro. Então, eu vou lá, abro o meu arquivo e olho, passo 1, eu tenho que fazer isso. Eu lembro o que tem que ser feito. Passo 2, isso. Passo 3, isso. Eu gosto de fazer dessa forma, né? E aí essa anotação, ela vai linkar muitas vezes com uma página do livro, entende? Então, esse conceito aqui eu acho lá. Esse conceito aqui eu acho cá, né? Então, eu faço essa organização. Inclusive, eu fiz uma newsletter, um e-mail, né, que eu tenho, que aqui embaixo você pode se inscrever nele, é gratuito. E lá eu coloquei até algumas imagens do Obsidian, que é o aplicativo que eu utilizo para organizar essas ideias. Então, dá para ter uma noção de visual de como você está organizando as ideias. Eu gosto. Eu utilizo, né? Tem gente que gosta, tem gente que não gosta, para mim funciona, então eu continuo utilizando, né? E aí, a gente parte de anotação para aplicação. O que é aplicação? É o detalhe técnico que tu vais melhorar, é a planilha de Excel que tu vais fazer, entende? É um processo que tu vais implementar. Então, eu gosto de organizar os meus estudos assim, né? Então, assim, até agora retomando tudo isso, né? A gente pode finalizar com essa palavra, né? Aplicação. Estudar de forma proativa para aplicar no teu dia a dia e para melhorar o teu negócio, para melhorar os teus projetos. Eu acho que essa que é a moral aqui da história, né? Porque no final é isso. Você quer melhorar seus projetos para gerar mais valor para o teu cliente. Gerando mais valor para o teu cliente, ele vai te indicar para mais pessoas te procurando, você vai criando uma reputação. Tendo reputação, você vai poder cobrando mais e assim você vai ganhando mais dinheiro no teu bolso também, né? Então é isso. Nesse vídeo eu quis falar sobre os estudos. Coloca aqui, interage comigo. Eu sei que meu canal é pequeno aqui, mas se inscreve, vamos crescer junto, né? Vamos participa dessa minha jornada aqui que eu estou criando conteúdo na internet agora. Estou trazendo tudo que eu acho que é importante, relevante para você que está aí abrindo seu negócio, para você que está ainda em processo de formação na faculdade, quer abrir um negócio, quer empreender na engenharia, né? Eu estou falando sobre isso. Eu nunca achei conteúdo legal sobre isso, tive que estudar muito para chegar onde eu cheguei. Então, minha ideia é trazer esses conteúdos aqui de forma gratuita. E se fizer sentido para você, me siga aí, tá bom? Valeu!